Fala galera, eu sou o Mo, a temporada 2023 da NBA já começou. Eu ia falar começou com tudo, mas para alguns times não começou com tudo não essa temporada. Inclusive, alguns times ainda estão zerados nessa primeira semana dos jogos dessa temporada da NBA. Então, no episódio de hoje a gente vai falar quais times da Conferência Leste e da Conferência Oeste estão zerados ainda, não conseguiram nenhuma vitóriazinha. E como sempre aqui no Rebodunk, né, vamos começar falando da conferência do nosso Miami Heat, que por pouco não entrou nessa lista. Mas bora falar dos times zerados nessa temporada da Conferência Leste. E eles são Philadelphia 76ers e Orlando Magic. Primeiro falando do 76ers, né, eles perderam aí pro Celtics, pro Bucks e pro Spurs. As duas primeiras derrotas para Celtics e Bucks, a gente até entende, né, que são times que são contenders aí. Primeiro o Celtics, atual finalista da NBA na última temporada, e Bucks, campeão da NBA da temporada retrasada. Então a gente até entende, né, perder para esses dois times. Agora, perder pro Spurs, aí ficou feio, né, pro Philadelphia. Esse time do Philadelphia, o que eu tinha para falar dele é o Joel Embiid, que tá com umas atitudes, tretou com o Marcus Smart na derrota para o Celtics. Agora, um cara que está jogando muito absurdo é o James Harden. O que o James Harden está jogando nesse começo, a gente sabe. Tá no começo da temporada ainda, mas ele tá jogando demais. O Tyrese Maxey e o Tobias Harris também estão jogando muito bem nesse começo de temporada do Philadelphia. Mas decepção, né? Um time que a gente colocou aqui nas prévias, nos previews da temporada do Rebodunk, o Philadelphia, como sendo um dos 4 times contenders aí, que vai ficar entre a primeira e a quarta posição do leste, já começar 0-3, perdendo os 3 primeiros jogos, já é uma decepção. Por enquanto, né? Nesse comecinho, calma, não é decepção da temporada, só nesse comecinho. Depois a gente tem o Orlando Magic, que acabou perdendo para Pistons, Hawks e Celtics, né? Desses 3 times, lembrando, o Orlando Magic a gente colocou nos previews da temporada que é um time que vai ficar no quase 11ª, 12ª temporada. Perder pro Pistons foi uma decepção, que o Pistons, no nosso preview, ia ficar lá pro fundão. O Hawks, a gente até entende que pra mim os Hawks, o Magic, o Hawks tá à frente, mas tá mais ou menos, tá mais próximo, vamos dizer assim. E a derrota pro Celtics, totalmente compreensível desse time do Orlando Magic, né? Então, pelo menos uma vitória pro Pistons, esse time do Orlando Magic tinha que ter feito. Mas tudo bem, comecinho de temporada. Uma coisa que eu quero falar desse time é o Cole Anthony e o Paolo Banchero. Primeira escolha do draft de 2022 na NBA, tá jogando muito. Nessas 3 partidas jogou muito bem, apesar das 3 derrotas do Magic. Paolo Banchero já tá mostrando por que foi a primeira escolha. O prêmio de Rookie of the Year tá aí, ó. Ele tá de olho nesse prêmio e pode ser o cara que vai começar a levantar esse Orlando Magic, igual a gente falou nos previews da Conferência Leste. E agora bora lá falar quais são os 4 times, 4 da Conferência Oeste, que por enquanto estão zerados. 0 vitórias, 3 derrotas. No leste a gente teve 2 times, no oeste 4. Primeiro, né, eu ia deixar por último, mas vamos começar falando deles, né? Los Angeles Lakers perderam aí para Golden State Warriors, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers. O Los Angeles Lakers, que no nosso preview foi um time que eu coloquei para play-in, já começou péssimo. O jogo contra o Warriors, ele até jogou bem, o time do Lakers. No jogo contra o Clippers, o LeBron jogou bem. O LeBron jogou bem nos 3 jogos, né? Mas jogou um pouco melhor. O Westbrook no jogo contra o Warriors de abertura não jogou tão mal assim não. Até que jogou bem, mas nos 2 jogos seguintes, contra o Clippers e principalmente contra o Portland, o Westbrook foi terrível. Terrível, assim... Não tem como eu descrever aqui o quanto ele foi terrível nesses jogos. A troca dele vem ficando cada vez mais inevitável isso acontecer. E o LeBron falou nas entrevistas o que a gente tá vendo em quadra. O time do Lakers não tem arremessadores. O time campeão de 2020 tinha. Os times em volta, que são criados em volta do LeBron, têm arremessadores. Esse time do Lakers não tem.
Gente, terrível esse começo de temporada do Lakers. Ou troca o Westbrook e traz arremessador, ou eu não sei o que vai virar esse time. O segundo time do Oeste é o Kingaço, Sacramento Kings, um time que a gente também apostou aqui, falamos que ia ser um time de play-in, e eles perderam para os mesmos times que o Lakers perdeu, Clippers, Warriors e Portland. Só que no caso do Kings, né, o único time ali que eu achei que daria para eles terem ganhado foi contra o Portland. Depois, os outros dois são duas pedreiras, né? Assim como o Lakers também enfrentou contra Clippers e contra Golden State Warriors. No caso do Lakers, a gente falou, dava para ter ganhado do Portland, hein? Dava para ter ganhado. E a mesma coisa aqui do Kingaço. Dava para ter ganhado do Portland também. Eu também dava para ter ganhado do Warriors também, mas tudo bem. Mas o time do Kings eu tô muito esperançoso ainda, do De'Aaron Fox, o Huerter, o Domantas Sabonis, Harrison Barnes e o novato Keegan Murray mostrem muito serviço ainda. Foi um começo 0-3, né? Mas vamos falar, é um time aí que ninguém espera muito, é a gente aqui do Rebodunk que tá esperando um play-in deles e que também pegou umas pedreiras, vai, vamos dizer isso. Mesmo que eu coloquei o Portland um pouquinho para trás comparado ao Kings, apostei mais no Kings, mas é começo de temporada ainda dá para relevar. O penúltimo time aqui que a gente colocou como time do fundão das últimas posições da Conferência Oeste foi o OKC, que acabou perdendo pro Denver Nuggets e 2 vezes pro Minnesota Timberwolves. Não tem muito o que dizer, né? Esse time aí, ainda mais depois que o Chet Holmgren sofreu lesão, não tem muito o que dizer. Pegou o Wolves, pegou o Denver ainda. A gente já esperava uma derrota. Então, é o esperado, eles perderem esses 3 jogos que foram, né, contra os 2 times que a gente comentou, já era esperado, não tem muito o que fazer. Time do fundão. E pra gente fechar o episódio, o nosso outro time de fundão aqui que a gente colocou nos previews da temporada, que é o Houston Rockets. Mesmo com o Jalen Green, com o Jabari Smith, novato aí do draft, que a gente espera muito deles, a gente colocou pelo contexto desse time do Rockets, que é um time de fundão, só que também pegou umas pedreiras aí, por isso que teve 3 derrotas, né? Pegaram Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies e Atlanta Hawks. Aí fica difícil, né? Atlanta Hawks que tá com um começo bom nessa temporada. Aí fica difícil também, né? A gente já tinha colocado até um time de fundão e ainda pegou esses 3 times ainda no começo aqui da temporada. Não tem muito o que fazer. Então, vamos lá. Os 2 times aqui dos 4 do Oeste, os 2 últimos aqui, são times de fundão, né? O OKC e Rockets, que a gente fez o preview ali, a gente colocou essa categoria neles, então a gente já esperava. Agora, Los Angeles Lakers e Kings eram times que a gente não esperava perder os 3 primeiros jogos da temporada. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Olha aqui também se você tá inscrito. Se não tiver, siga, se inscreva no Rebodunk para não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!